E vem conferir a parte 1 do filme Wicked. E chegou nos cinemas finalmente o filme Wicked, a parte 1. E para quem não sabe por que eu falei parte 1, porque esse filme, apesar de ter 2 horas e 40 de duração, ele não engloba a história toda de Wicked. Ele foi contado a primeira parte agora em novembro de 2024 e daqui um ano, em novembro de 2025, sai a parte 2 que engloba a história toda, pelo menos como eles conseguiram adaptar da Broadway. Porque para quem não sabe, o Wicked ele é um filme baseado num musical da Broadway. E não é qualquer musical da Broadway. Ele é um dos mais famosos. Inclusive, eu sei que ele tem na internet, mas eu gostaria muito de um dia ter a oportunidade de assistir a peça ao vivo, assim como muitas outras peças da Broadway, que parece ser muito interessante como eles adaptam algumas histórias e que um dia eu gostaria de ver ao vivo e não apenas pelo computador. Wicked, por exemplo, é uma obra que eu estou tendo a primeira experiência através do que está sendo mostrado na tela do cinema. E a partir daí, eu sabendo sobre o que é a história, eu sabendo sobre o que ela é, eu mesmo assim fiquei surpreso com algumas coisas e algumas decisões que eles tomaram. Vale obviamente destacar, se esse filme é baseado no musical da Broadway, o musical da Broadway é inspirado em O Mágico de Oz. O Mágico de Oz que tem o seu livro original, mas que ficou realmente mais conhecido e mais famoso quando ele teve a sua adaptação, que foi para os cinemas em 1939 e que se tornou um dos grandes musicais de todos os tempos. Inclusive, muita gente coloca o Mágico de Oz como o melhor musical de todos os tempos. Então olha a responsabilidade que esse filme tinha. Responsabilidade de estar dentro do universo de um dos melhores musicais de todos os tempos para o cinema e um dos melhores musicais feitos pela Broadway. E o filme acaba chegando. E bom, dividir o filme em 2 partes acaba trazendo muitos fatores positivos para o filme, mas ao mesmo tempo, o ponto mais negativo do filme, que acaba gerando outros pontos negativos sucessivamente, acaba também por ser dividido em 2 partes. Mas vamos começar falando das coisas boas, as coisas que eu gostei, e não são poucas, são muitas, e eu já adianto, eu adorei o filme, eu gosto muito de musical, e foi que um filme como musical me entreteu muito, começando pela escolha da história. A base do Mágico de Oz é muito interessante. O universo é muito rico, não apenas pela mensagem forte que é apresentada ou pelos personagens. O Mágico de Oz sempre foi um universo muito rico. Cada cidade, cada lugar, cada objeto sempre foi muito rico. O Wicked vem uma obra que ele vem expandir esse universo até certo ponto. E isso eu acho muito interessante. A forma como eles conseguem pegar o Mágico de Oz e expandir aquele universo e trabalhar muito melhor vários elementos apresentados lá é muito bem feito aqui. Desde a parte da magia, a como funciona um pouco da religião daquele universo, até indo um pouco a mais, trabalhando a cultura e numa parte mais interessante que eu acho que é desconstruir aquele universo. Porque ao mesmo tempo que eles reapresentam o Mágico de Oz para muitas pessoas, ao mesmo tempo que ele apresenta o universo e expande ele, ele também desconstrói ele. Porque tudo que a gente conhece do Mágico de Oz aqui vai ser refeito. Porque eles vão reimaginar a história através do olhar da bruxa má do oeste. Então esses 2 pontos são muito interessantes. Como eles conseguem pegar o Mágico de Oz e expandir e trabalhar muito bem em cima desse universo, e ao mesmo tempo, depois que eles apresentam e trabalham bem ele, agora eles vão desconstruir, mostrando um outro lado, um lado obscuro de tudo que a gente conhece. É bem verdade que se você assistiu o Mágico de Oz de 1939, você vai perceber que tem algumas coisas bizarras ali em relação a alguns personagens, mas aqui eles colocam aquela luz mais pra frente, algo que é muito interessante. Inclusive tem até algumas coisas do Mágico de Oz que são estranhas, que o Wicked até conserta, principalmente em relação à Glinda. Então a partir daí eu gosto muito desse começo de filme. Gosto de como o filme apresenta seu universo, trabalha ele até começar a desconstruir ele. Outra coisa que eu acho muito interessante são as personagens. Personagens boas e muito carismáticas, tanto a Glinda como a Bruxa Má do Oeste. Tem até outros personagens que são interessantes em volta deles, mas eu acho que eles não têm tanto espaço para brilhar. As duas brilham muito. E elas brilham muito porque as personagens são interessantes, porque a diferença delas, tanto em relação às cores,
com personalidades. Ajuda muito a criar muitos momentos cômicos, que ajuda a sempre desacelerar o ritmo do filme e ao mesmo tempo gerar um entretenimento, e também a presença das duas atrizes que fazem ela, que vão muito bem. Primeiro, a Ariana Grande. A Ariana Grande, que ela consegue captar completamente o que a Glinda precisava. Uma menina que ao mesmo tempo é inocente, é fofa, mas tem uma maldade por trás. Que você, em alguns momentos, pensa, será que ela é boba? Ou será que ela realmente faz isso de propósito? A Ariana Grande consegue trazer isso realmente para a personagem. Ela consegue realmente fazer com que você, como espectador, tenha essa dúvida. Então, e mesmo assim você consegue torcer por ela, porque a Ariana Grande consegue trazer camadas para essa personagem. Mas o grande destaque fica pela Cynthia Erivo, que faz a Bruxa Má do Oeste, porque ela é muito boa. As expressões dela, como ela consegue trabalhar a personagem desde a parte de movimentação corporal até a parte da fisionomia, em questão de rosto, como a face, ela consegue mudar muito a expressão, e até na parte da atuação, ela manda muito bem. Você sente até na hora que ela quebra a personagem e ela precisa virar uma outra pessoa. É uma atriz muito boa, as duas cantam muito bem, a Ariana Grande não precisa nem falar, mas agora a Cynthia Erivo é um destaque a mais, porque eu não conhecia a carreira artística em relação à música dela, e aqui ela vai muito bem. Ela consegue dar a tonalidade que a personagem precisava e você sente a emoção na voz da atriz. E no musical, isso é essencial. Como eu falei, tem outros atores, muitos chamam muita atenção, mas essas duas, elas são a alma do filme, elas precisavam ser a alma do filme, porque a diferença delas ao longo do filme, que vai cada vez se tornando uma amizade, era muito importante funcionar, e pra mim funciona bem. Então esse também é um outro ponto positivo do filme. As personagens. Vale destacar também como atriz a Michelle Yeoh. Ela não tem tanta participação como ela poderia ter, mas ela é uma grande atriz. Concorreu e ganhou o Oscar recentemente, e você consegue perceber o quanto ela é boa, e aqui ela entrega muito. Então você tem bons atores, principalmente essas três, a partir daí os que estão em volta não tem tanto destaque, mas também não estragam o filme, nem atrapalham, isso é muito bom, porque podia atrapalhar. Então, até o filme está muito interessante. Um universo rico, que poderia até ser mais explorado em alguns pontos, mas que é bem desconstruído em certo ponto. Dos personagens principais que são interessantes, carismáticos e te vendem bem o filme. Você também tem duas atrizes boas. Você também tem um outro ponto muito bom desse filme, que seriam as músicas. Você está vendo um musical. Eu tenho um problema porque eu, de novo, não conhecia o musical antes. Então as músicas eu não conhecia elas antes. Eu saí do cinema e nenhuma música realmente me afetou a ponto de eu terminar pensando, eu quero reassistir as músicas, reouvir as músicas, reassistir os clipes. Isso é um problema. É legal quando você sai do musical e você tem aquela vontade de pegar do Spotify ou onde você tiver algo de música e reassistir, ouvir as músicas. Eu não tive essa sensação. Tem músicas boas, músicas muito boas, que acabam nenhuma é ruim, mas não teve nenhuma que eu pensei, eu quero reouvir essa música. Tem uma ou outra, na verdade, pra não falar que nenhuma, mas poderia algumas ser mais fortes. A letra é forte, o motivo é forte, funciona perfeitamente pro filme, e óbvio, muita gente ama o musical, mas eu queria gostar mais de algumas músicas. Algumas são boas, mas eu senti que poderia ser mais, sair do cinema cantando, ou pensando, ou cantarolando ela, e isso eu senti um pouco de falta. Mas pro filme elas são muito boas, muito bem feitas, e destaque pra coreografia, que também funciona bem durante todas as 3 horas de filme que ela tem. Então, como musical, ele funciona muito bem. Coreografia muito boa, você também tem ótimas músicas e personagens que funcionam bem. Outra coisa que vale destacar é que, apesar do filme ter CGI, e quando precisa de CGI ele não funciona perfeitamente bem, eles resolveram construir os cenários. Então, a partir daí, a escola, a parte do castelo do Mágico de Oz, a parte quando no começo, na casa dos Mímicas, quando você vê aquele começo, você vê que eles construíram cada um daqueles cenários. E isso faz diferença porque dá mais vida, ainda mais pra quem faz a parte da coreografia, não fica aquela coisa bizarra no fundo, você quer ver a dança, quer concentrar na coreografia, no que tá sendo contado, e no fundo você fica perdido porque você fica olhando no fundo aquele CGI bizarro. Aqui não tem isso. Quando tem CGI, ele é mais pra compor, nem todos funcionam, quando aparece na verdade não é tão bom, mas já que ele não usa tanto, acaba funcionando bem. Então, como musical, excelente musical. Funciona muito bem, eu estou muito ansioso para a parte 2. Mas a gente tem que falar da parte ruim, a parte que não me agradou. E essa parte seria na parte da narrativa do filme. E a narrativa, antes que eu comece a falar porque eu não gostei tanto dela, eu vou falar que ela não é uma narrativa ruim. Como eu falei, a ideia de desconstruir Oz é muito interessante e faz completo sentido para quem assistiu o filme ou leu os livros clássicos. Quando você pensa também nas discussões que o filme apresenta, também é muito interessante, é muito relevante e muito atual até hoje. Vale lembrar, o Wicked não é desse ano, o musical já tem alguns anos aí de exibição. E mesmo assim, são discussões relevantes, atuais e que precisam ser colocadas em tela. Mas o problema pra mim, e o filme até fecha bem, como ele poderia fechar pra uma parte 2, fecha no momento certo. Mas o problema é,
Quando um filme, uma saga de livros acaba sendo adaptada, são livros que eles têm um começo, meio e fim dentro do próprio livro, e a partir daí ele continua com ganchos para os próximos. Então quando você vai adaptar esses livros, fica mais fácil. Quando você vai adaptar aquele livro, como já aconteceu algumas vezes, que seriam aquelas sagas que tinham um livro e dividiu em duas partes, o que acabava acontecendo? A parte 1 normalmente parecia um pouco oca, parecia que faltava coisa e que eles não conseguiriam adaptar tudo ali. Aqui não acaba acontecendo isso. Tem coisas muito interessantes e muito relevantes. Só que o musical é muito grande na Broadway. Então, obviamente, ele não conseguiria ser adaptado para simplesmente 3 horas de filme. Ele precisava de 2 partes. Mas aí você tem que entender que quando você está falando da Broadway, quando você está falando de teatro, ele é diferente, é uma mídia diferente do cinema, isso é óbvio. Então, quando você chega numa parte do musical, já que ele é gigantesco, você tem pausa, você tem intervalo, intervalos longos para as pessoas voltarem e não cansarem. Então, quando você pensa que a pessoa vai voltar no mesmo dia, gera mesmo que uma quebra do espetáculo, acaba funcionando bem. Até porque no teatro eles deixam isso. O teatro acaba funcionando por ser uma mídia diferente. No cinema acaba sendo oposto. Eu até acho que eles fizeram o que eles poderiam, com tanta coisa para fazer em tela, mas esse filme eu sinto muito a sensação de que eles apresentam muita coisa, mas eles não têm tempo, e olha que é bizarro falar isso com 3 horas, de desenvolver tudo isso. Eles focaram no ponto principal, desenvolver a amizade de Glinda com a bruxa chamada Oeste, a Elf. Mas quando você pensa nisso, essa parte é muito boa, muito bem feita, tem uma mensagem muito forte, muito poderosa, de igualdade, de como todo mundo é igual, independente da sua aparência, do que você é muito bonito, é muito bem feito, inclusive a cena da dança delas é muito boa, é muito bem feito, mas o resto da narrativa do filme, sem ser o plot principal, aí é que vem o problema. Tem muitas histórias paralelas, e tem muitas histórias que são apresentadas, que você sabe que eles vão desenvolver numa sequência. Mas aqui parece que tem muita coisa sendo jogada e pouco sendo desenvolvida. Por exemplo, tem uma mensagem fortíssima nesse filme envolvendo os animais, envolvendo como a parte de tirar a fala. Isso é uma mensagem forte para 2 caminhos. O primeiro caminho seria o caminho realmente de discutir como as pessoas tratam os animais, como se fossem realmente criaturas irracionais. E o segundo ponto seria envolvendo até uma crítica mais forte a como é tirar a nossa palavra, cada vez mais censurar e fazer com que aquele mundo vire uma ditadura. É uma mensagem forte, é uma mensagem poderosa, mas aqui não é bem desenvolvida. Ela é jogada no filme, ela aparece um ponto ou outro, tem momentos fortes e marcantes, mas eles acabam não conseguindo desenvolver nesse filme, porque tem muita coisa para apresentar. Ao mesmo tempo que tem a Glinda, você tem os núcleos paralelos, como o do príncipe, como o da Nessa, que é a irmã da Glinda, que são núcleos que eles aparecem e saem do filme sem ter um grande desenvolvimento. Até alguns romances do filme acabam sendo tão acelerados para alguns personagens, por exemplo, o romance da Glinda, ele é até aceitável com a personagem é escrita, mas os outros não funcionam tão bem, porque eles são tão rápidos, tão jogados em tela, de tanta coisa que tem que apresentar, que eles acabam não te cativando tanto. Óbvio, não são jogados em tela, e de novo, eles vão ser mais desenvolvidos no próximo filme, mas aqui você não sente tanto aquilo, porque tinha tanta coisa para mostrar que não mostra. O mesmo vale para alguns pontos da marcha, que são um pouco acelerados, o mesmo vale para alguns outros núcleos, que acabam sendo um pouco acelerados, e isso acaba sendo um problema, porque de novo, o filme, apesar de 3 horas, tinha muita coisa para contar e muita coisa interessante. Muitas mensagens fortes até são um pouco esvaziadas aqui em algum ponto pela forma de como o filme é rápido nisso. Então esse é o primeiro problema narrativo. Não é uma narrativa ruim, é uma narrativa que, pelo que eles conseguiram apresentar, foi bem feito, mas eu ainda sinto que poderia ser um pouco melhor. E o outro problema, que seria da parte 1, é o seguinte: esse filme, daqui 1 ano, esse primeiro filme, ele vai ou melhorar a nota ou piorar. E por que eu falo isso? Porque esse filme depende da parte 2. Isso parece ser meio óbvio quando se fala, parece que é algo que qualquer um poderia falar. Mas eu vou repetir a saga de livro. Quando você faz uma saga de livros, você consegue facilmente falar qual é o melhor filme daquela saga de livros. Isso acontece porque o filme funciona individualmente, apesar de ele fazer parte de uma saga como um todo. Quando você faz a parte 1 de uma obra, você não consegue fazer isso, porque ela é muito dependente da parte 2. Então o que isso acaba acontecendo? Se a parte 2 for boa, for tão boa como essa, eu posso garantir que vários núcleos que eu estou reclamando aqui, eles vão melhorar, eles vão engrandecer e a nota desse filme vai crescer muito. A nota desse filme vai fazer esse filme ficar melhor. Mas se a segunda parte não for boa, o roteiro como um todo não funcionar, a nota desse filme cai também. Então esse é um problema, ele depende muito desse segundo filme. Eu saí do filme muito feliz, eu amei o filme, achei ele excelente pelo que ele propôs,
mas essa parte da narrativa me deu uma sensação, saindo do cinema, de que 3 horas e faltou algo. E faltou algo porque faltou algo na parte da narrativa. A sorte deles é que tudo em volta é muito bom e que a dupla principal e a história delas funciona muito bem. Concluindo, eu com certeza recomendo que você veja o Wicked no cinema. Se você gosta de Mágico de Oz e principalmente se você gosta de musical. É um musical excelente, que na parte da narrativa poderia ser melhor em alguns pontos, mas continua sendo um filme que com certeza vale a pena ser visto no cinema. Eu fico muito feliz que esse filme saiu, porque eu adoro Mágico de Oz e infelizmente por ser de 1939, muitas pessoas da nova geração não conhecem. Eu espero que esse filme, ainda mais por ele ser tão bom, ser um filme ótimo, eu espero que ele motive as pessoas até ir pro filme de 1939. Eu já tô ansioso pra sequência. E por isso que eu fecho o filme Wicked com uma nota 8,5 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do filme Wicked? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.